Muito bem, nação, vamos analisar aqui nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, as negociações do Flamengo para os novos reforços, a provável saída do Everton Ribeiro, né, que nesse momento não renovou com o Flamengo. E também eu quero deixar aqui uma notícia muito triste que aconteceu na manhã desse dia 1º, que foi o falecimento do senhor Denis, que era o massagista do Flamengo. Ele faleceu aos 75 anos, um homem muito amado dentro do Flamengo, e infelizmente não resistiu a um câncer que tinha no cérebro. Infelizmente não resistiu. Eu deixo aqui as minhas condolências à família, um abraço aí para toda a família, e que a nação rubro-negra também esteja junto aí para apoiar a família, né, do seu Ademir, que era muito querido dentro do Flamengo. É isso daí, nação. Então vamos aqui para as notícias do Flamengo. Tem aí a renovação do Everton Ribeiro, que não aconteceu. Vamos aqui ver o que está acontecendo, né? Porque o Everton Ribeiro até se propôs a aceitar apenas 1 ano de contrato, e eu gostaria da sua opinião, torcedor do Flamengo. O Flamengo deveria renovar com o Everton Ribeiro, sim ou não? Escreva nos comentários, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar as últimas notícias do Flamengo. O meia De La Cruz é o grande reforço do Flamengo para a temporada. Estamos juntos em 2024. Destaque do River Plate, o uruguaio assinou contrato até dezembro de 2028. O rubro-negro desembolsou cerca de 77,7 milhões de reais pelo jogador de 26 anos. E tem mais reforços que podem chegar ao Flamengo, entre eles 2 jogadores do Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral Juninho Capixaba. O Fla sinalizou com uma oferta de cerca de 60 milhões de reais e ainda deve envolver o lateral direito Mateuzinho na negociação. O Flamengo ainda busca acordo com o Bragantino. O Flamengo vem cozinhando a negociação com o Everton Ribeiro. O ano virou, o contrato acabou. E agora, Berton? Pois é, Edu, agora o Flamengo começa a ter uma concorrência talvez mais forte dos times que estavam interessados no Everton Ribeiro. E eu cito aqui pelo menos 2 e vou colocar um terceiro na parada. A gente já vinha noticiando há algum tempo de que Cruzeiro, um clube que o Everton Ribeiro inclusive passou, teve grande passagem, campeão, enfim, estava interessado em contratar o jogador, e o Inter, aqui em Porto Alegre também, inclusive conversando, fazendo propostas para o Everton Ribeiro. E agora entrou muito forte nessa parada o Bahia. A gente sabe que o Bahia tem um aporte muito grande da sua SAF, então entrou nessa briga, nessa parada para ter o Everton Ribeiro. Edu, como o Inter estava envolvido nessas negociações e nesse interesse pelo Everton Ribeiro, obviamente eu procurava por aqui informações. O que eu sempre ouvia? Olha, o Everton vai esperar a definição dele no Flamengo. Essa era a resposta padrão que eu vi de todos os lados. O Everton está conversando com o Flamengo, fez proposta, contraproposta, vai esperar o contrato acabar para começar a analisar outras propostas. Bem, esse contrato terminou. E agora o que chega para a gente o Everton Ribeiro está analisando outras propostas. A gente sempre ouviu também do staff do jogador de que o interesse do Everton Ribeiro era permanecer no Rio de Janeiro, era permanecer no Flamengo, renovar o seu contrato, ou estender o seu contrato. Isso não aconteceu até o momento. O contrato terminou a partir do momento da virada do ano. Então agora o Everton Ribeiro começa a analisar outras propostas e outros contratos para jogar a temporada 2024. E eu citei aqui esses 3 times, Inter, Cruzeiro e Bahia, que a gente tem maior conhecimento, mas a gente sabe que o Grêmio já teve nessa parada, outros clubes já analisaram, o próprio Palmeiras já andou sondando o jogador, andou vendo como é que estava a situação do jogador. É um jogador de 34 anos de idade, mas de um grande futebol, e o Flamengo agora vai ter essa concorrência mais forte e análise com mais carinho do Everton Ribeiro nesse início de ano. Legal, obrigado por enquanto, Berton. Realmente é um grande jogador, nossa equipe segue apurando isso que o Berton falou, do interesse do Bahia, que para mim parece um movimento bastante interessante, tanto do clube quanto do jogador. Mas a pergunta está na nossa tela, ô Jean, o Everton Ribeiro, então, tem lugar em todos os times da Série A? Você gostaria de tê-lo no Jean Futebol Clube? Cara, eu acho assim, ele é um jogador de qualidade indiscutível. É um jogador de 34 anos e o próprio acerto com o Flamengo, que é uma potência do futebol brasileiro,
Só não se deu por questões financeiras, porque o Flamengo estava disposto a renovar por 1 ano, ele queria 2, acho que é algo até normal. Eu acho que se for realmente o fim da história, é só lamentável que a história termine dessa maneira, né? Poderia ter terminado como homenagem em campo, como aconteceu com o Felipe Luiz, com o Rodrigo Caio e tudo mais. Mas tirando isso, acho que é normal. Tanto que o Flamengo brigasse por um contrato de 1 ano, o Everton que brigasse por um de 2, aí tem o papo de que, né, eles propuseram uma renovação automática baseada em metas, mas o Flamengo não aceitou. Mas também a gente não sabe quais são essas metas, né? Então, é difícil fazer qualquer julgamento sem saber quais são os termos exatamente do contrato. Agora, tecnicamente, eu acho que não se discute. E você pode até olhar para o Everton Ribeiro e falar, mas, cara, 34 anos, será que a queda não tem a ver com uma questão física? Vamos olhar para os outros jogadores do Flamengo na temporada. A gente consegue afirmar que quem melhorou, quem esteve no seu máximo. Porque esse elenco do Flamengo, se ele tivesse com todos os jogadores jogando o seu máximo, teria ganhado muita coisa. E não foi assim. Então, não foi só o Everton Ribeiro, foi um ano conturbado, foi um ano em que o time não conseguiu jogar o que poderia jogar. Então, não dá para afirmar que aquilo que o Everton Ribeiro não conseguiu fazer no Flamengo se deve à questão física. Aí a avaliação, acho que ela fica mais complicada, ela fica mais difícil. Porque também a gente já viu muitos jogadores que, de fato, a partir de um certo momento, tem uma queda brusca, deixam de render. Então, assim, seria um jogador, acho que, para ser avaliado em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto físico. Mas eu, assim, se me dissessem, cara, 34 anos, o Everton Ribeiro, por uma temporada, eu acho que ele ainda tem uma boa lenha para queimar. E acho que ele caberia, sim, em possivelmente qualquer clube do futebol brasileiro. Vai ser titular em todos eles durante os 90 minutos? Não. Em alguns não, a gente citou os outros que, né, brigam com o Flamengo por essa primazia no futebol brasileiro. Atenção, atenção, notícia de última hora. As coisas são dinâmicas, falamos ao vivo agora, às 7 horas e 40 minutos, quase isso, 7h39. Informação, a apuração da nossa equipe ESPN, Everton Ribeiro deve assinar com o Bahia nesta terça-feira. Negócio quase fechado, falta botar a tinta no papel. Vamos aguardar, mas para tristeza de muitos times brasileiros que gostariam de ter o Everton Ribeiro. Vamos dar uma olhada em números do jogador neste ano que passou, né? Este ano de 2023. Põe na tela para a gente ter uma imagem, uma fotografia do Everton Ribeiro. No Flamengo foram 62 jogos, ele jogou 58% deles, como titular 36. 54 minutos em média, foram 3 gols e 7 assistências. Quer dizer, são números muito aquém do que ele já conseguiu no próprio Flamengo. Já brilhou no Cruzeiro, né? Um jogador que realmente já fez muita história. Muitos times interessados, tem lugar em vários lugares, mas parece que o Bahia, então, como a gente trouxe a informação aqui, Jean, tá na frente. O que te parece esse negócio saindo com o Bahia? Um casamento que parece bom? Parece bom, acho que aí olhando, claro, a qualidade do Everton Ribeiro, já falei sobre ela e acho que, obviamente, para o Bahia ele acrescenta ainda mais do que acrescentaria, vamos pegar os exemplos de Atlético e Palmeiras, tá? Não vou nem... Mas mesmo o Internacional, né? O Berton citou o Internacional, o Inter tá montando um timaço também, né? Com jogadores muito fortes, com um elenco muito poderoso, então ele tende a ter, primeiro, mais espaço, jogar mais. E aí a gente não sabe exatamente qual é o objetivo do jogador principal, se ele quer jogar mais, se ele quer protagonismo, se ele quer ganhar títulos, né? Porque aí é aquela história, se o cara quer agregar títulos no currículo, o melhor seria, evidentemente, a renovação com o Flamengo. Se ele quer ter espaço para jogar mais minutos... E talvez ser o cara do time. E ser o cara, ser o protagonista, o acordo com o Bahia é o ideal. Eu acho que, assim, os jogadores, muitas vezes, eles não pedem a mesma coisa para um clube e para outro, né? São condições diferentes. A gente, em se confirmando o negócio com o Bahia, a gente vai saber detalhes sobre, pelo menos, o tempo de contrato. E aí vamos ver, vão ser os 2 anos que ele pedia, vai ser 1. Então, acho que, assim, essas coisas, elas mudam. Pode ser 1 com a cláusula de renovação automática. Elas mudam de acordo também com o freguês, né? A verdade é essa. O próprio Everton Ribeiro sabe que o negociar com o Flamengo é uma coisa, negociar com o Bahia, que tem condição de fazer investimentos, inclusive paga salários altíssimos, né?
para alguns jogadores, acho até maiores do que deveriam ser pagos, mas enfim, não vou entrar nessa questão, mas é uma prova de que o Bahia tem condições também de investir e se confirmar a contratação do Everton Ribeiro, eu acho que faz um grande negócio. Vamos aguardar, porque é aquela coisa, eu fico pensando aqui, né? Amanhã deve assinar. Aí o cara tá no Flamengo lá olhando, vendo o Sport Center. Ele fala, opa, peraí, vamos atravessar esse negócio? Então, enquanto não assina, não tem negócio fechado, Mas né? você sabe, Edu, até chamei a atenção disso outro dia, porque a gente, toda vez que vê a questão da renovação dos jogadores do Flamengo, sempre chega alguém rapidamente interessado. Vou pegar o exemplo do Bruno Henrique. Aquele papo de Palmeiras e tal. A gente sabia que se o Flamengo quisesse, ele renovaria com o Bruno Henrique. E claro que muitas vezes os outros clubes também, não que eles não tenham um interesse legítimo, de fato tenham, mas talvez eles saibam que a possibilidade ela é pequena e apesar disso manifestam esse interesse até para dar uma inflacionada, para fazer o rival gastar mais dinheiro e tudo mais. O curioso é que com o Everton Ribeiro isso não aconteceu. E, sinceramente, eu não acho que o interesse do Bahia... Porque o Bahia hoje não briga no mesmo patamar que o Flamengo, né? Não, mas aí é o temor de perder o jogador, que pode ser importante pro elenco. Sim, exato. Se o Tite, de repente, considera o Everton Ribeiro essencial, talvez o Flamengo estivesse jogando com isso. Mas, do ponto de vista de, vai pro Bahia, acho que não é um problema. Se o Atlético tivesse interessado, por exemplo, se o Palmeiras tivesse interessado, talvez até o olhar dos dirigentes rubro-negros fosse outro, né? Dizendo, não, pera lá, esse cara pode nos criar muitos problemas nesses times. Mas não perca o Sport Center dessa terça-feira, que promete, hein? Tem essa história do Everton Ribeiro, devemos ter o desfecho, tem o Corinthians trazendo o pacotão. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.